Bom dia, o meu nome é Cristina Toscano e hoje vamos falar das infecções do trato urinário. O objetivo é que, no final, vocês sejam capazes de, perante uma situação clínica concreta, sejam capazes de tomar as decisões mais acertadas no que respeita à orientação terapêutica, no que respeita à abordagem hospitalar, de internamento ou não, e no que respeita àquilo que é necessário informar o laboratório para que este possa proceder à correta avaliação das amostras que são enviadas para estudo. As infecções do trato urinário, não sendo geralmente uma doença grave, são, no entanto, doenças muito frequentes. Têm custos consideráveis porque são muito frequentes e, ao serem doenças infecciosas tão frequentes, elas são geralmente tratadas com antibióticos e essa toma sucessiva ou essa pressão que se exerce sobre os micro-organismos, porque estão sucessivamente sujeitos a uma seleção, isso faz com que a flora sobrevivente, ou os micro-organismos sobreviventes, sejam micro-organismos com resistências mais alargadas e, portanto, esta pressão dos antibióticos altera aquilo que é a epidemiologia do momento. Por outro lado, estas doenças, além de serem frequentes, têm alguma consequência para o indivíduo. Por um lado, causam mal-estar, causam doença, podem ser responsáveis por absentismo e nós temos, em média, cerca de 6 dias de sintomas, em que não são todos sintomas intensos que levam à atividade mais reduzida, mas pelo menos em metade desse período há uma sintomatologia aguda que pode levar a uma redução da atividade. A longo prazo, como já falei também aqui mesmo agora, há um efeito na pressão ou na epidemiologia das bactérias que existem no ambiente, porque parte delas vão sendo aniquiladas pela toma dos antibióticos. E, portanto, ao longo do tempo, essa pressão vai fazer com que as bactérias do ambiente sejam resistentes aos antibióticos clássicos e que são habitualmente prescritos e, portanto, passaremos a ter um ambiente apenas pautado ou apenas habitado por bactérias com uma resistência mais alargada. Por outro lado, além desta parte epidemiológica, a longo prazo, estas lesões do trato urinário, se forem frequentes e recidivantes, levam ou podem levar a lesão de órgão e, portanto, com as consequências inerentes a essa situação. Nas infecções do trato urinário, é clássico nós definirmos estas infecções como altas ou baixas. E esta divisão tem uma importância naquilo que se antecipa como problemático ou como necessário de atuar corretamente logo no primeiro diagnóstico. Isto significa que nas infecções baixas o grau de gravidade é menor e, portanto, a atitude, a abordagem médica destas infecções permite, por exemplo, fazer terapêuticas empíricas, portanto, sem ter isolamento do micro-organismo, porque nós sabemos que estas infecções geralmente não evoluem para doença grave, como seja doença alta ou bacteriémia, e, portanto, podemos fazer terapêuticas, podemos optar por antibióticos, sem sabermos exatamente qual é o micro-organismo em questão, porque se falharmos essa primeira iniciativa, há tempo e há capacidade de podermos fazer uma outra toma de antimicrobiano e que permitirá corrigir a situação. O oposto acontece nas infecções altas. Estas infecções, é o exemplo da pielonefrite e do abscesso renal, nestas infecções a progressão da doença é rápida e podem evoluir para situações graves de urgência, como a septicémia, que implica uma abordagem rápida na instituição de uma terapêutica correta. Portanto, é muito importante, assim que nós abordamos uma situação clínica desta natureza, percebermos se se trata de uma infecção baixa ou de uma infecção alta. Temos também que ter em consideração que estas infecções, tanto as altas como as baixas, são infecções em que existe um elevadíssimo número de bactérias. Portanto, há uma grande concentração de bactérias nestas infecções. E estas bactérias, seja do parênquima renal, seja da árvore pielocalicial, seja de toda a parte do aparelho urinário, traduzem que estas bactérias vão estar presentes na urina. E essa presença de bactérias na urina chama-se bacteriúria.
No geral, estas infecções do trato urinário são monobacterianas, ou seja, nós esperamos, ou aquilo que é frequente é encontrarmos apenas uma só espécie de bactérias, um só tipo de bactérias a causar a infecção. Em situações particulares, concretamente se há obstrução, se há estase, as infecções urinárias poderão ser polimicrobianas, portanto, por mais do que um tipo de bactérias, mas isso é exceção. Outra informação que nós temos que ter presente é que algumas destas infecções, em indivíduos de particular risco, devem ponderar a hospitalização. É o caso da pielonefrite na grávida, no doente que tem comorbilidades, no doente com obstrução das vias urinárias e em caso de graves em que há sepsis ou em que já se antecipa uma evolução para sepsis. Portanto, estas são as situações de maior gravidade onde é necessário ponderar se haverá essa necessidade de hospitalização ou não. Os fatores de risco para a infecção do trato urinário prendem-se, por um lado, com fatores que promovem a via ascendente e por fatores, por outro lado, que impedem o normal fluxo descendente da urina, que funciona como que um jato de limpeza. Então, que situações serão estas? São situações em que, por um lado, se promovem a via ascendente, são situações onde o reto está próximo da uretra, é o caso do sexo feminino, e este é um grande fator de risco para as infecções do trato urinário. Outro exemplo é a mulher sexualmente ativa. Outras situações que impedem o normal esvaziamento ou o normal fluxo da bexiga têm a ver com tudo o que promove obstrução. E há uma série de situações que promovem obstrução. Outros fatores de risco têm a ver com comorbilidades, por exemplo, na diabetes mellitus, que além de vários fatores, também favorece a infecção urinária pela elevada concentração de glucose que a urina transporta e que funciona como um substrato para os micro-organismos. Portanto, nós temos de entender os fatores de risco nesta dinâmica entre ou estão a favorecer a via ascendente ou estão a obstruir o normal fluxo da urina. Daí esta lista de fatores e a partir daqui há muitos outros que podem também ser fatores de risco, mas sempre com esta lógica de base. A presença de uma série destes fatores de risco, como doença de base ou alterações funcionais ou anatómicas, vai permitir classificar essa infecção do trato urinário numa infecção do trato urinário complicada. Portanto, se estiverem presentes fatores de risco como doença de base, ou alterações funcionais, alterações anatómicas, isso significa que nós vamos classificar essa infecção como uma infecção complicada. E, portanto, devemos perceber e sabemos já de antecipar que será uma infecção provavelmente com maior gravidade, onde as complicações têm maior probabilidade de ocorrer e onde a falência terapêutica também tem maior probabilidade de ocorrer. Portanto, a nossa abordagem destes doentes será uma abordagem mais próxima, mais controlada, que não acontece muitas vezes naquilo que se chama a infecção do trato urinário não complicada, que é aquela onde estas infecções acontecem sem estas doenças de base e sem estas alterações funcionais ou anatómicas. Já classificámos as infecções do trato urinário como altas ou baixas, já as classificámos como complicadas ou não complicadas, mas em qualquer das situações o micro-organismo mais frequente é sempre a Escherichia coli e a seguir outras enterobacterales. No entanto, se a infecção é não complicada versus infecção complicada, a proporção relativa destes micro-organismos vai variar. Assim, na infecção não complicada, a Escherichia coli acontece em quase 95% dos casos. Portanto, eu praticamente quase que tenho a certeza que o micro-organismo vai ser uma Escherichia coli. E a probabilidade de ser um dos outros é muito menor. Quando eu estou a abordar uma infecção do trato urinário complicada, o micro-organismo mais provável continua a ser a Escherichia coli, mas a probabilidade dela acontecer é muito menor. Portanto, já não são os 95%, mas serão da ordem dos 60%. Portanto, a probabilidade de eu ter um outro micro-organismo é maior quando comparado com a ITU não complicada.
Que implicação é que isto tem em termos práticos? Tem implicações na escolha do antimicrobiano que eu farei, dependendo se tenho uma infecção urinária complicada ou não complicada. Porque quando estou na presença da infecção urinária não complicada, eu penso numa Escherichia coli e nos antimicrobianos que são ativos ou que são provavelmente ativos numa Escherichia coli. Mas quando estou na presença de uma infecção do trato urinário complicada, eu já terei que pensar em antibióticos que cobram ou que atuam na Escherichia coli, mas também que têm capacidade de atuar na Serrácea, na Pseudomonas aeruginosa, no Enterobacter, nas várias espécies do Enterobacter cloaca, etc. Portanto, esta nossa necessidade de classificar as infecções do trato urinário vai ter depois uma repercussão naquilo que são as nossas medidas terapêuticas e a nossa abordagem clínica. Nos doentes algaleados, temos uma condição particular, portanto, o facto de haver uma algália, o facto de haver um catéter introduzido vai alterar a flora habitual, mas, ainda assim, a Escherichia coli continua a ser um micro-organismo mais frequente, mas em menor proporção, portanto, nos algaleados isto entra na classificação das infecções do trato urinário complicadas, mas aqui, como temos um material protésico, como temos uma alteração dos fluxos urinários, existem micro-organismos que vão surgir e que não são habituais noutras situações. E um desses exemplos é um fungo, que é uma levedura, é um tipo de fungo que é um fungo leveduriforme, são leveduras do género Cândida e que acontecem por vezes nos doentes algaleados. No entanto, estas cândidas na urina, na maior parte das vezes, não têm valor clínico, trata-se apenas de colonização e poderão ter algum impacto em doentes com alguns fatores de risco. Outra situação que é particular nos algaleados é o facto de nós, nestes doentes, encontrarmos frequentemente infecções urinárias causadas por mais de que um micro-organismo. E isto coloca bastantes problemas na forma como nós interpretamos os achados laboratoriais, porque, se por um lado elas podem ser polimicrobianas, por outro lado, nos doentes algaleados, as urinas estão frequentemente contaminadas com flora, tanto do lumen do catéter como flora por fora do lumen do catéter. E, portanto, é muito difícil nestes doentes nós percebermos se aqueles micro-organismos que nós detectamos são de facto os patogénicos ou se são simples colonizantes. E não temos forma de esclarecer, muitas vezes não temos forma de esclarecer essa situação e de encontrar a hipótese certa. Então, nós, no caso de situações de uma infecção do trato urinário, em algumas situações nós precisamos de fazer um diagnóstico laboratorial. Nem sempre precisamos de o fazer. Ou seja, há situações muito típicas, com sintomatologia muito típica, em doente que não tem fatores de risco, e aí nós não precisamos de fazer um diagnóstico microbiológico e o clínico faz uma abordagem, faz um tratamento empírico. Mas, nas situações onde a gravidade poderá ser maior, ou onde a probabilidade de haver complicações será maior, é necessário, nesses casos, fazer um diagnóstico laboratorial. Portanto, é necessário encontrar qual é o micro-organismo, ou, antes disso, é necessário ter a certeza que aqueles sintomas são de infecção urinária e não de outra situação, e a partir do momento em que temos uma infecção urinária clinicamente diagnosticada, encontrar o micro-organismo que está a causar essa infecção urinária para podermos ter o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. E é por aí, por esse teste, que nós vamos saber qual o fármaco, qual o antibiótico adequado para essa infecção. E isto porque também não basta saber o nome do micro-organismo, porque com o mesmo nome o padrão de suscetibilidade varia muito, porque as bactérias vão adquirindo genes de resistência e, por exemplo, uma Escherichia coli num doente pode ser uma Escherichia coli que nós dizemos selvagem, ou seja, que nunca adquiriu genes de resistência e, portanto, tem um padrão de sensibilidade à maioria dos fármacos habituais que tratam infecções urinárias, mas também pode ser uma Escherichia coli que já adquiriu uma série de genes de resistência e que pode ser resistente a muitos fármacos habituais neste tratamento. E, portanto, nós só sabemos em que situação é que estamos quando fazemos o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. E é esta a grande vantagem do diagnóstico microbiológico. No diagnóstico microbiológico, nós vamos procurar o micro-organismo e vamos fazer o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. Mas este teste
tem uma resposta lenta, porque leva pelo menos 48 horas até nós sabermos esse resultado do teste de sensibilidade aos antimicrobianos, que nós dizemos só pelas iniciais, que é o TSA. Portanto, o diagnóstico, até esse momento, portanto, até recebermos o resultado, o diagnóstico tem que basear-se noutros critérios. Indiscutivelmente, o critério clínico é fundamental, é a partir daí que se começa a pensar numa infecção urinária, e depois podemos ter alguma fundamentação, alguma ajuda por testes indiretos. Estes testes não vão pesquisar o micro-organismo, mas vão pesquisar alguns marcadores que estão alterados nas infecções urinárias. O único problema é que eles não são específicos de infecções urinárias e eles também podem estar alterados noutras situações. Portanto, nós temos de conhecer quais são esses marcadores e o que é que os altera para podermos tomar decisões concretas e fundamentadas. Para a colheita da urina para estudo de uma infecção urinária, nós precisamos de uma urina que esteja livre da contaminação da flora da uretra terminal. E, portanto, chamamos a esta urina uma urina acética. Acética, ela não é verdadeiramente acética, porque tem um micro-organismo que causa a infecção, acética no sentido que já não terá os micro-organismos que colonizam a uretra terminal. Então, classicamente, é uma primeira urina da manhã, porque queremos uma urina concentrada. Quando isso não é possível, nós devemos pedir aos doentes que façam uma urina que cumpra um período de 3 a 4 horas de jejum e só colher a urina depois, para tentar que ela venha de novo concentrada. E depois, a partir daí, há uma série de regras. E as regras são muito importantes de cumprir nas mulheres, mais do que no homem. E porquê? Porque nas mulheres é que a contaminação por flora do períneo é grande, porque a uretra abre-se no períneo, mas nos homens a uretra não está no períneo, portanto a colonização da uretra terminal é muito menor. Então, nas mulheres, uma situação fundamental para uma boa urina é afastar os grandes lábios para que a urina não toque na pele antes de ser recolhida no frasco coletor, no recipiente coletor. Portanto, a condição fundamental para a urina ser bem colhida é, além de ser um jato médio, é que seja emitida diretamente da sua emissão, portanto, diretamente para o frasco, sem tocar na pele, sem escorrer na pele, sem tocar na pele do períneo. Essa é a condição fundamental. Outra condição que se pode pedir nas mulheres é fazer uma higiene prévia do períneo, mas não é a condição fundamental. O fundamental é que a urina não toque no períneo. No homem, estas condições não são muito necessárias, não é necessária lavagem prévia, não há grandes condições de colheita, para além de ter que ser um jato médio. Nas situações em que há... nas situações, portanto, no homem, aquilo que se pede é que haja retração do prepúcio para que não haja, para que, mais uma vez, para que a urina, quando é emitida, não venha a tocar em nenhuma região de pele, que tem sempre a sua flora, e que seja emitida diretamente da uretra para o recipiente que vai receber a urina, sem tocar em qualquer local de pele. Em algumas situações não é possível fazer esta colheita, nas crianças não é possível, ou nos idosos, porque eles não conseguem controlar os esfíncteres para eliminarem uma primeira porção e depois reterem o resto e depois fazerem uma segunda emissão de urina. Nos algaleados também não é possível porque a colheita é contínua, porque a emissão de urina é contínua, e quando suspeitamos de bactérias anaeróbias, esta colheita também não serve porque, ao emitirmos a urina e ao recolhermos neste recipiente ao ar, os anaeróbios morrerão naturalmente, portanto não pode ser esta a forma de colheita. A urina normalmente colhida assim deve ser transportada de imediato ao laboratório e se demorar mais de 2 a 4 horas, ela deve ser refrigerada. Refrigerada significa no frigorífico em si, não no congelador. É apenas refrigeração, não é congelação. A partir do momento em que está refrigerada, pode ficar 24 horas e deve ser levado ao laboratório nesse intervalo de tempo. Para ultrapassar toda esta necessidade, toda esta condição de refrigeração, para evitar a proliferação dos micro-organismos colonizantes, existe uma forma de colher a urina que é para uns recipientes que têm ácido bórico.
O ácido bórico vai inibir a multiplicação bacteriana e, portanto, tanto as bactérias patogénicas como os colonizantes vão parar a sua multiplicação. Qual é que é a vantagem? É que os colonizantes estão sempre em menor, ou estão geralmente em menor concentração do que as bactérias patogénicas. Portanto, no fundo, vai separar a multiplicação bacteriana e eles vão se manter tal e qual nas mesmas condições do que quando foram colhidas. Portanto, não há uma hiperproliferação bacteriana. E isso é uma vantagem, porque quando nós deixamos a proliferação bacteriana acontecer, as bactérias vão se multiplicar até um limite máximo. E o que significa que ao fim de algumas horas, tanto patogénicos como colonizantes estão todos no seu máximo potencial de multiplicação. Existem todos em grandes quantidades. Ora, quando nós analisamos a urina, nós vamos contar as bactérias, porque sabemos que as bactérias patogénicas estão em grande concentração, ao passo que os colonizantes estão em pequena concentração. Se perdemos esta proporção relativa ao deixarmos tudo crescer demasiado, perdemos esta capacidade de distinguir o que é colonizante do que é patogénico. Portanto, todas estas estratégias de refrigerar, de manter a urina no ácido bórico, destinam-se a garantir que a proporção relativa de uns e de outros não se altere, para que depois, quando vamos avaliar as culturas, possamos perceber quem são aqueles que provavelmente é um colonizante ou provavelmente será um patogénico. Para o exame bacteriológico da urina, nós vamos então utilizar essa urina que foi recolhida dentro de um recipiente que era estéril. A urina está lá colocada e nós vamos semear a urina e vamos também fazer exames diretos a fresco e corado. Este teste que aqui assim está, este exame é um exame completo. Portanto, fazer o exame a fresco, fazer o exame corado pelo grano, fazer o exame cultural é um exame bacteriológico completo. Nem todos os laboratórios fazem estes testes todos. Muitos laboratórios prescindem do sedimento e da execução do exame a fresco e do exame corado, fazendo apenas o exame cultural. Para além disso, existem outras técnicas de exame bacteriológico que não são exatamente assim. Mas essa informação está na bibliografia que vocês têm que consultar. Então, neste exame bacteriológico, o que é que vai ser, como é que nós vamos proceder? Por um lado, nós vamos tentar observar as células da inflamação, é o exame a fresco. Por outro lado, vamos tentar observar, além das células, as bactérias, que é o GRAM, e esses exames são feitos a partir de um sedimento urinário, ou seja, há uma parte da urina que é transferida para um tubo de centrífuga, essa urina é centrifugada no tubo e vamos aproveitar apenas aquilo que se sedimenta no fundo do tubo, que são as estruturas mais pesadas. Portanto, quando vamos pôr uma gota numa lâmina, portanto, entre lâmina e lamela, nós vamos ver aquilo que são estruturas grandes. Portanto, vamos ver células, vamos ver se a urina tem células epiteliais, que significam contaminação, vamos ver se tem polimorfonucleares, vamos ver se tem eritrocídios, se tiver leveduras também são visíveis, é isso que nos permite ver o exame fresco. Já o GRAM permite-nos ver também as células que nós tínhamos visto no exame fresco, mas como podemos ter uma ampliação maior, nós conseguimos ver os micro-organismos e aí temos uma noção se existem micro-organismos, se são cocos ou se são bacilos, se são gram-positivos ou se são gram-negativos. Mas também podemos não ver nada no GRAM, podemos não ver micro-organismos, apesar de ser uma urina com micro-organismos. Isto porque estes exames têm uma baixa sensibilidade. A urina, o exame cultural, portanto, quando semeamos a urina numa placa de Petri para depois ir incubar, esse exame é o exame cultural e tem uma maior sensibilidade. Então, como é que nós semeamos a urina? Nós semeamos a urina com uma ança calibrada, ou seja, portanto, é um estilete que na ponta tem um aro e a quantidade de líquido que cabe nesse aro é 1 microlitro. Portanto, eu semeio 1 microlitro, semeio com uma técnica especial que é diferente da técnica dos quadrantes. Aqui é uma técnica especial que me permite espalhar esta quantidade inicial, este microlitro, espalhá-lo de uma forma homogénea na placa, de maneira a que depois, 24 horas depois, quando as colónias já são visíveis, eu consiga contar as colónias, portanto elas não estarão todas sobrepostas uma em cima das outras, eu conseguirei que elas estejam individualizadas,
para poder contar as colónias. Colónias que se chamam unidades formadoras de colónias. Ou seja, quando eu semeei a urina, ao espalhar a urina, os micro-organismos foram espalhados e cada bactéria que ficou no local, ao fim de 24 horas, portanto, durante essas 24 horas as bactérias foram-se multiplicando sucessivamente e cada bactéria, cada uma deu origem a uma colónia. Portanto, daí que nós chamamos unidades formadoras de colónias. Portanto, uma bactéria que deu origem a uma unidade formadora, a uma colónia. Portanto, são unidades formadoras de colónias. Portanto, 24 horas depois de incubadas em aerobiose a 37 graus centígrados, portanto, à temperatura do corpo humano, nós vamos contar as colónias e vamos encontrar um número a partir do qual, clinicamente, é provável eu dizer que existe uma infecção urinária. Ora, em que meios é que nós semeamos a urina? Naqueles que nos permitem recuperar os micro-organismos habituais. Portanto, eu preciso de meios que me permitam crescer, que me permitam o crescimento de micro-organismos do tipo bacilos gram-negativos, mas também que me cresçam cocos gram-positivos, porque posso ter streptococcus, posso ter enterococos, posso ter estafilococos. Então, nós semeamos geralmente em 2 meios de cultura, uma gelose de sangue e um meio de Maconquem. Portanto, a gelose de sangue será o meio universal, o meio de Maconquem será o meio seletivo e indicador. Ou então temos meios como o CLED, que têm as duas informações. Por um lado, deixam crescer praticamente todos os micro-organismos e também permitem selecionar ou indicar quais é que são os gram-negativos e os gram-positivos. E também temos meios cromogéneos que me permitem logo dar uma indicação qual a provável espécie ou estirpe, qual a provável espécie que está a causar aquela infecção. Mas não é só o exame bacteriológico da urina, não é exclusivamente esta estratégia. Portanto, este exame bacteriológico é o clássico, é o método de referência. Existem outras formas de fazer o exame bacteriológico da urina, como vocês depois podem ver na vossa bibliografia a consultar. Aqui estão 4 exemplos de urinas semeadas em caso de suspeita de infecção urinária. E quando nós analisamos este exame cultural, aquilo que nós temos que pensar é se a cultura é monobacteriana ou não e qual é a contagem. Eu já vos digo como é que se faz a contagem, mas em relação à cultura, vocês podem ver aqui do lado esquerdo culturas monobacterianas, portanto as colónias numa placa têm todas o mesmo aspecto, portanto são provavelmente um só tipo de micro-organismo, enquanto que do lado direito há 2 tipos de colónias, que eu realço ali assim nos círculos, em que existem mais do que um tipo de micro-organismo, porque observamos ali colónias com tipos diferentes. Para fazermos a contagem de colónias, nós vamos contar o número de unidades formadoras de colónia que existe na placa. E esse número de colónias será por microlitro. Mas a unidade internacional é o mililitro. Portanto, essa contagem de colónias que nós fazemos por microlitro terá que ser convertida em unidades formadoras de colónias por mililitro. Portanto, para passar de microlitro para mililitro é multiplicar por 1000, que é o 1000 é 10 ao cubo. E é assim que nós fazemos a contagem. A contagem de colónias é feita assim mesmo. Vamos contar uma a uma quantas unidades formadoras de colónias é que existem. Como eu semeei 1 microlitro, mas tenho que dar o resultado em mililitro, a contagem que eu fiz tem que ser transferida, a concentração tem que ser transferida para mililitro, o que significa que eu tenho que multiplicar por 1000, ou 10 ao cubo. Mas o resultado é dado em forma de intervalo, ou seja, só nos interessam 3 patamares. Ou superior a 10 à quinta unidade de formadores de colónias por mililitro, ou entre 10 à quarta, 10 à quinta, ou inferior a 10 à quarta. Ora, o inferior a 10 à quarta é entre 10 ao cubo e 10 à quarta, porque se tiver menos de 1000 bactérias eu não consigo contá-las, porque com um microlitro não consigo detectar essa quantidade. Então, na prática, como é que isto funciona? Eu conto as colónias ou são menos de 10, ou entre 10 a 100, ou mais de 100.
Se são mais de 100, a bacteriúria é superior a 10 à quinta, unidades formadoras de colónias por mililitro. Se a contagem de colónias na placa é entre 10 e 100, a bacteriúria é 10 à quarta a 10 à quinta unidades formadoras de colónia por mililitro. Se a contagem de colónias na placa é inferior a 10, a bacteriúria é 10 ao cubo 10 à quarta unidades formadoras de colónias por mililitro. Ora, destes três valores, aquilo que é bacteriúria significativa é quando existem colónias em concentração superior a 10 à quinta por mililitro. Isso é a bacteriúria significativa. Esta noção é importante terem a ideia que este valor é discutível. Nós definimos o 10 à quinta nas situações genéricas gerais, mas existem situações onde nós vamos valorizar contagens inferiores. Esta avaliação laboratorial da bacteriúria significativa tem um peso apenas laboratorial. Não faz diagnósticos sozinho. Isto significa, aquilo que eu pretendo transmitir é que qualquer resultado laboratorial tem que ser integrado na história clínica, na informação clínica. Não há diagnósticos baseados exclusivamente nos resultados laboratoriais. Tem que haver sempre um início, que é uma história clínica, que é uma situação clínica, que vai posteriormente ser confirmada por testes laboratoriais. E aí o valor do teste é contribuir para confirmar uma hipótese diagnóstica ou então excluir essa hipótese diagnóstica. E nesta situação das urinas, isto é tão verdade que existe um conceito que é o da bacteriúria assintomática, que é uma situação que é detectado laboratorialmente uma bacteriúria superior a 10 à quinta, portanto, classicamente é uma bacteriúria significativa, mas que não tem nenhuma tradução clínica. Portanto, o conceito é bacteriúria assintomática. Esta bacteriúria assintomática é uma situação muito frequente, por exemplo, no idoso. Existem bactérias na urina com alguma frequência nestes doentes idosos, estão presentes em concentrações elevadas, muitas vezes superior a 10 à quinta, e não têm nenhum valor de doença. Não significam doença, significam colonização e não são para tratar, exceto em situações particulares. Assim, chegamos à parte final do tratamento. Todos vocês, independentemente da especialidade que venham a optar, todos vocês, muito provavelmente, alguma vez na vida terão que tratar uma infecção urinária. Dos amigos, da família, alguém vos há de pedir uma ajuda. Portanto, isto é uma infecção tão básica que todos terão que saber tratar. Estas recomendações existem em Portugal, emitidas pela Direção-Geral de Saúde, e vocês devem consultá-las. Uma situação que devem também conhecer é que os tratamentos antibióticos que são recomendados têm por base epidemiologia local ou nacional. Isto significa que aqueles antibióticos que são recomendados em Portugal podem não ser os mesmos daqueles que são recomendados no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ou em Espanha. Portanto, sempre que possível, vocês devem conhecer as recomendações nacionais, porque elas têm por base aquilo que se é a realidade do país e que pode ser diferente de país para país. Esta norma da Direção-Geral de Saúde sobre terapêutica já é antiga, mas mantém-se atualizada e deve ser o vosso guia terapêutico. E vocês vão ver que, além do guia da terapêutica, há também um guia sobre o período durante o qual devemos fazer tratamento. Portanto, quanto tempo devemos fazer tratamento de uma infecção urinária. Essas informações também são valiosas porque nós sabemos que nos antibióticos, sempre que atuamos, nós temos que atuar com o objetivo de debelar a infecção, mas também temos que ter a preocupação de não prolongar a terapêutica para lá daquilo que está comprovadamente considerado eficaz. Portanto, se por um lado não podemos atuar com baixas doses, também não devemos atuar com excesso de dose ou com excesso de dias de terapêutica. Portanto, vocês devem conhecer para as várias situações terapêuticas
qual é o tempo em que é suposto manter a toma dos antimicrobianos. E isso tomam esse conhecimento lendo a bibliografia que foi dada nesta aula.